Olá, estamos ao vivo. A gente teve um probleminha com a conexão. Acho que o Instagram está sobrecarregando com a quantidade de lives. Espero que agora funcione. Se vocês estiverem entrando, por favor, me digam se está tudo bem, se agora está funcionando. Nossa convidada não estava conseguindo chegar. Pessoal, essa é a terceira da série de lives que a gente está fazendo aqui no perfil da Memória da Eletricidade. E o objetivo é se conhecer melhor, trocar experiências e aprender nesse tempo que a gente está ainda mais online. Eu sou a Raíssa, eu sou jornalista da Memória e vou ser facilitadora hoje. Eu vou contar muito com vocês, com a participação de vocês, com perguntas e com sugestões para as próximas lives. Quem vai estar aqui comigo hoje falando sobre acervos históricos é a Amanda, que é gerente de acervo e pesquisa lá na Memória e é historiadora e arquivista. Ela já chegou aqui, eu vou chamar ela para entrar. Tudo certo? Se tiverem qualquer problema para ouvir a gente, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pessoal de casa, tá tudo certo? A gente teve um probleminha ainda agora. Eu acho que foi a quantidade de lives que estão acontecendo no Instagram. Deu uma sobrecarregada, mas eu espero que esteja tudo bem agora. Amanda, Oi, tô tentando me enquadrar. Amanda, fala pra mim, além de sucesso, o que que você faz da vida? O que que você estudou e o que que você faz? Além de sucesso, lógico. Mentira. Eu sou historiadora. Gente, eu sou historiadora e arquivista. Já começou? Já entramos assim? Já começou, já estamos ao vivo. Nossa! Vou botar aqui o tema para o pessoal participar. Quem estiver chegando agora, fica ligado. Tá bom, então vamos lá. Eu sou historiadora e arquivista, né? Eu fiz história pela UERJ e arquivologia pela Unirio. Eu comecei a trabalhar com acervos históricos na Fiocruz, na organização dos arquivos pessoais dos cientistas na Fiocruz. E depois eu fui para a Memória da Eletricidade, onde eu comecei atuando como arquivista e hoje eu sou gerente de acervo e pesquisa da área. Ah, também tenho mestrado. Fiz um mestrado em gestão de documentos e arquivos. É importante, né, gente? Fiz um mestrado em gestão de documentos e arquivos, onde eu falei um pouquinho sobre política de aquisição de acervos, né? O meu trabalho ele vem todo sendo desenvolvido em cima de acervos históricos, né? Na organização de acervos históricos, em especial arquivos pessoais, que é a minha grande paixão, né? O tratamento de arquivos pessoais é uma coisa realmente encantadora e na memória, tanto na Fiocruz como na memória, eu tive a oportunidade de tocar esse trabalho. A Amanda, pessoal, a Amanda ela é responsável pelo acervo que a gente organizou, mantém e divulga, que é mais de 60 mil itens. São 12 mil entre livros e periódicos, e me corrija, Amanda, se eu estiver errada, mas são 50 mil itens do arquivo. E a equipe da Amanda que comanda todo esse trabalho de manutenção, de organização e difusão também. Atendimento de pesquisadores. Amanda, eu tô com alguns temas aqui que foram das lives anteriores, inclusive, quem não assistiu a live do Pedro, que a gente falou sobre tecnologia aplicada à gestão de acervos, tá salvo no nosso IGTV. Aí surgiram alguns temas que eu acho que é legal a gente trazer para nossa conversa de hoje, porque eu acho que ninguém melhor do que você para comentar alguns tópicos que a gente passou rapidamente. O Pedro, como eu falei, ele falou um pouco para a gente dessas possibilidades de aplicação da tecnologia. Falou um pouco da aplicação de inteligência artificial e ele falou como essas tecnologias podem ser instrumentalizadas pelos profissionais de preservação enquanto ferramentas que vão liberar eles de atividades mais repetitivas e mecânicas e vão deixar eles atuando de forma mais estratégica. E aí, eu queria da sua opinião, como é que você vê o futuro dessas profissões ligadas à preservação histórica e o que já está acontecendo no meio e quais são as dicas que você deixa para encarar esse futuro, que parece que já está bem perto. Tá, vamos lá. Falando sobre tecnologia, né, que o Pedro tocou
falou muito sobre isso na live anterior. Quando a gente fala de tecnologia em relação ao trabalho com acervos históricos, a gente está falando de automação de processos, né? É importante a tecnologia, ela é essencial para facilitar o nosso trabalho, ela é uma aliada, né? E é isso, só que assim, a tecnologia é extremamente importante e é uma aliada, mas tem um trabalho do profissional da informação, do profissional que trabalha com acervos documentais, que também é muito importante, que deve ser evidenciado de alguma forma aqui, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta que auxilia muito no processo de gestão e no processo de difusão, de acesso e difusão de acervos, e principalmente no processo de difusão. Tá? Agora, o trabalho do arquivista, do bibliotecário, do museólogo, ele também é essencial no processo de organização desses materiais, da lógica de organização disso, né? E são trabalhos que vão desde a aquisição desse material para dentro da instituição até realmente a disponibilização dele para o público, né? Que envolve o processo de identificação, que envolve o processo de pesquisa histórica para você fazer um arranjo, para você organizar essa documentação. Essa pesquisa histórica envolve uma análise do contexto de produção e acumulação desses documentos. Então, assim, é um trabalho muito grande por trás, mas a gente não pode negar que a tecnologia é uma aliada nossa, né? E em relação a dicas, assim, que eu posso dar, parece meio clichê, mas é verdade. A gente precisa se atualizar, né? Na nossa área, principalmente na gestão de acervos, quem lida com informação, com gestão da informação, a informação ela é muito mutável, né? A forma de se comunicar, a forma de se informar, de registros, ela muda com o passar do tempo. Então, vai mudar também a forma de você organizar e de você disponibilizar essa documentação. E o profissional da área ele precisa estar atento a isso, ele precisa estar disposto, aberto a essas novas tecnologias e entender que isso é um passo. Eu tinha um professor na Unirio que ele falava exatamente isso. Ele falava que a área ela está constantemente mudando, né? Ela está constantemente sendo alterada. A gente tem que lidar com isso de forma muito positiva. E a dica que ele dava é que assim, o profissional de hoje ele tem que trabalhar com critérios. A forma que eu estou organizando hoje pode não ser a melhor forma daqui a alguns anos, mas se eu estabeleço os meus critérios e eu mostro para até daqui a alguns anos alguém entender o porquê eu fiz aquela organização, eu já estou fazendo o meu papel. Entendeu? Então, eu acho que a dica é essa, a dica é que a gente precisa se atualizar. Falando em profissionais, tipo assim, eu posso falar muito mais sobre arquivistas, né? Porque eu sou arquivista. E uma coisa que eu vejo hoje, que é muito bacana a gente falar, é que os nossos profissionais, eles estão revisando muito a sua teoria, os seus conceitos basilares. Desde a década de 90 e agora, principalmente, isso é muito sólido, sabe? A gente está revisando o conceito de arranjo, a gente está revisando o conceito de ordem original, coisas que são importantes para a organização em acervos históricos. E isso é extremamente bacana, extremamente legal, e eu acho que é um processo muito positivo para a área, entendeu? Então, hoje, o que eu falo para os profissionais da área de documentação, principalmente arquivistas, né? Gente, tem muita coisa boa surgindo por aí, muito autor novo, muito texto bacana, que fala exatamente dessa desconstrução. E como a arquivologia é uma ciência social aplicada, quando a gente fala em revisão de conceitos basilares, a gente também está falando de revisão de prática, né? Da prática do processamento técnico que envolve a organização dessa documentação. Então, é isso. Falei muito rápido? Acho que, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar aí pelo chat que a gente revisita esses assuntos. Por favor. Mas um pouco que você está falando, eu acho que a transformação digital, ela aplicou a todos os profissionais de todas as áreas essa necessidade pela atualização. Assim, é um pouco do que a gente está vendo também na memória, quando a gente está nesse processo de aplicar a tecnologia a todos os processos de gestão do conhecimento, da informação e da memória. E a gente está vendo essa necessidade que ela é cada vez, assim, ampla, né? Todo mundo tem que se atualizar o tempo inteiro. Exatamente. Tem outros dois temas das lives que ficaram e que eu acho que é legal também. A construção colaborativa de acervos e a segurança de dados. E aí eu queria que você trouxesse um pouco do que está sendo discutido já na área de preservação de acervos sobre esses temas e o que a gente está fazendo na memória relacionado a isso. Tá. Segurança de dados, quando eu penso em segurança de dados, eu penso muito na LGPD, né? Que agora foi em fevereiro, se eu não me engano, que
começou a entrar em vigor. Eu acho que é um dos assuntos mais comentados ultimamente na área em relação a isso. Especificamente na memória da eletricidade, né, a gente vem trabalhando exatamente para entender como a gente vai, nessa difusão mais ampla do nosso acervo, trabalhar com a segurança da informação. A gente está estudando isso, revisando alguns instrumentos de trabalho, alguns instrumentos normativos, e eu acho que a gente vai chegar, logo a gente vai ter uma coisa mais sólida em relação a essa segurança da informação. Mas é um assunto que está em voga, eu acho que é um assunto importante. Sobre a participação colaborativa, eu acho bacana esse assunto, porque a gente fala muito, agora a gente tem falado muito nessa questão, né, na colaboração, na colaboratividade. O Museu da Pessoa fez um trabalho que foi incrível em relação a isso, mas na memória da eletricidade, e eu estou falando especialmente lá, a gente percebe que essa colaboração ela vem desde a década de constituição, desde o momento de constituição da própria instituição. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, a constituição dos nossos acervos vem de doações de pessoas, de personalidades do setor. Então, assim, é um processo que já é colaborativo, né? A gente já vem construindo isso já ao longo do tempo. O que muda agora? O que eu acho que muda e que é extremamente importante. Mais uma vez, a tecnologia vai nos auxiliar para avançar nesse processo colaborativo, né? A gente vai ter uma partezinha lá no site. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou falar muito não para fazer suspense, mas vai ser eu acho que a tecnologia aí nesse ponto, o nosso site, que a gente está planejando para o futuro, vai transformar essa colaboração muito mais prática, muito mais fácil, muito mais visível, né? E a gente vai, eu acredito que a consequência disso é que a gente vai recuperar muito mais fontes documentais, muitos mais registros, porque o profissional do setor de energia elétrica vai se sentir muito mais à vontade e vai se sentir mais apto, porque, fazendo um grande parêntese aí, as pessoas, às vezes, eu já recebi uma série de doações lá na memória, né? E eu escuto muito um discurso que olha, eu não sou o Mário Bering, eu não sou o Mauro Tibau, mas essa documentação é bem legal, é bem importante. Eu acho que as pessoas, elas acham que o que elas estão fazendo, o que elas estão juntando, que a história que elas têm, não são relevantes, mas elas são, de fato, são as pessoas que constroem a história do setor de energia elétrica. Então, eu acho que o site, o que a gente está montando, que vai sair daqui a pouquinho, vai ser uma forma da gente aproximar o nosso trabalho, a memória da eletricidade, desse profissional, e não só desse profissional, né, da sociedade como um todo. Pessoal, para dar uma perspectiva para vocês, a gente vai lançar a primeira fase do nosso site entre abril e maio. Se não vão estar todos os acervos lá, mas já vai dar para ter um gostinho do que vem pela frente. E a gente quer muito que vocês participem, deem opiniões e sejam esses usuários que vão dizer onde que a gente pode melhorar e onde que a gente está acertando. Bem, Amanda, para a gente começar do começo essa live, a nossa conversa sobre acervos históricos, fala para a gente o que envolve o trabalho com acervos em si. E se preservar, eu acho que tem uma coisa, se preservar é guardar algo a 7 chaves e pronto. É isso que é preservar? Não, pelo amor de Deus, vamos romper essa ideia. Caiu por terra agora, nesse exato momento. Preservar é realmente dar acesso. A gente só preserva para poder mostrar, para disseminar. Né? O nosso trabalho ele é preservar fontes documentais, é organizar fontes documentais, é salvaguardar isso, mas para quê? Para dar acesso, para disseminar a informação. Então, por favor, nada fica trancado a 7 chaves mais, principalmente agora, né? Nesse mundo que a gente vive, isso não existe mais. O trabalho de gestão, de trabalho de acervos históricos, ele é um processo que envolve uma série de atividades, né? É isso, nosso objetivo é realmente salvaguardar, organizar, tratar fontes documentais, né, do setor porque eu estou falando da memória, né, mas de uma forma geral, independente, né? Fontes documentais e para disseminar essa informação, para passar essa informação para o público, né? E ele, como eu falei, acho que eu já até falei um pouquinho no início, ele envolve uma série de atividades que são muito importantes, né? Como eu falei, a identificação do material. Então, quando o material chega para a gente,
um conjunto documental chega para a gente precisa entender o que tem ali dentro, o estado de conservação desses acervos, se precisa fazer algum tipo de intervenção, algum restauro. Aí depois a gente pensa na organização. O que é a organização? Entender por que eles foram produzidos e acumulados, né? Todo documento tem um porquê dele ser produzido. E entender o porquê dessa produção e mais, entender por que alguém ou alguma instituição guardou, né? Resolveu preservar aquele tipo de informação e não outra. Opa, balançou aqui, desculpa, gente. Tem o trabalho de arranjo documental, de avaliação da documentação, de descrição. Todos esses trabalhos, todas essas atividades, elas são norteadas, elas têm uma série de diretrizes, uma série de especificações, que são muito importantes, mas se a gente for entrar aqui agora falando, eu não vou terminar nunca, porque é muita coisa, eu posso falar de cada atividade, né? Pegar uma live para cada uma. Mentira, eu não vou dar essa ideia para vocês. Pode sim, a gente pode fazer esse planejamento, estamos interessados. Não vou, esquece que eu falei. Mas, enfim, então o trabalho de gestão, de organização de acervos é um trabalho muito rico, muito bacana. Eu comecei como historiadora, então eu já tinha uma paixão incrível pelas fontes primárias, por essa documentação. Uma coisa que também é muito bacana deixar claro, quando a gente está falando de acervos, a gente está falando de vários tipos de acervos. A gente está falando do acervo arquivístico, a gente está falando desse acervo documental, a gente está falando de acervos bibliográficos, a gente está falando de acervos museológicos também. A gente está colocando todas essas naturezas no mesmo pacotinho, né? Mas na verdade são acervos, não deixam de ser acervos, mas com naturezas, com suportes, com gêneros completamente diferentes. E processamentos técnicos diferentes também, tá? Em centros de memória, essa diversidade de acervos ela é bem comum, né? Como é que se dá essa constituição desses espaços? E Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é na memória. Tá, vamos lá. Em centros de memória, realmente é uma característica dos centros de memória e documentação. Gente, se eu estiver balançando aqui, porque eu estou balançando, eu estou chutando a mesa, desculpa. Muita empolgação nesse bate-papo. Mas voltando, a Ana, até na nossa primeira live, falou um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de centros de memória e documentação. Era uma coisa que era meio entendida como a mesma coisa, e hoje a gente já tem uma teoria que explica um pouco esses dois espaços. Mas quais são as características principais de um centro de memória e um centro de documentação? É o recorte temático. Na verdade, a gente junta a documentação por algum recorte, por exemplo, na memória da eletricidade, é o setor de energia elétrica. A gente pode estar falando sobre literatura, a gente pode estar falando sobre qualquer recorte, a gente pode estar falando sobre a história de uma instituição específica, né? Como a gente tem Bung, Petrobras, enfim. E uma outra característica muito importante é a heterogeneidade dos acervos. Ou seja, a gente fala que o centro de memória ele tem um tripézinho, né? Quase sempre tem um tripé, que ele reúne objetos tridimensionais, que são os acervos museológicos, ele reúne acervos documentais, os arquivísticos, e ele reúne também acervos bibliográficos, né? Livros, periódicos, publicações. Então, esse tripé é uma característica. O que muda nessa brincadeira? Muda porque um profissional que trabalha em centro de memória, a equipe ela precisa ser multidisciplinar, né? Ela precisa estar preparada para entender esses diferentes tipos de processamento técnico. Então, você precisa ter uma bibliotecária, você precisa ter um arquivista, né? E entender como organizar essa documentação. Falando até um pouquinho disso, Rai, fazendo um link maluco aqui, isso é uma das coisas que o sistema que a gente está desenvolvendo, o site que a gente está desenvolvendo junto com a Plano B, vai ser muito interessante. Porque, falando um pouquinho da memória, vou tentar juntar as duas informações. Guarda que o sistema é interessante, tá? Guardou. A memória da eletricidade, ela nasce para ser um centro de memória, um centro de referência. Ela não nasce para ser um centro de documentação. A nossa documentação, ela vai chegando de forma gradual, por N motivos, né? E a gente vai acumulando um acervo extremamente considerável, extremamente rico sobre o setor de energia elétrica. Por que ela não nasceu para ser um centro de documentação? Porque a gente tem uma característica que é fundamental. A gente tem o desafio de contar a memória de um setor
elétrico nacional, né, do setor em âmbito nacional. Então, assim, eu não estou falando de uma empresa, eu estou falando de várias empresas, dezenas de empresas. Então, não fazia sentido, na época, para as pessoas que constituíram aquela instituição, guardar esses acervos. Não tem sentido eu tirar um acervo de uma instituição que está na Bahia, né, uma empresa na Bahia, para colocar aqui na memória da eletricidade. Ou eu faria sedes regionais, ou não cabia aquilo. Então, a memória se concentrou muito na parte de pesquisa e de referenciar acervos espalhados pelo Brasil, né? O que acontece? A tecnologia vem mudar isso, né? Hoje, com a tecnologia, é possível, sim, a gente romper essa barreira. Né? A gente consegue entender e dar acesso e organizar e disponibilizar aqui. Hoje, não tem mais... Na verdade, hoje, barreiras regionais com a tecnologia, com esse mundo digital, não existem. Então, hoje, sim, é possível a gente pensar num centro de memória e documentação unificado, né? Um centro de memória e documentação que fale sobre todas as empresas do setor de energia elétrica de fato. E aí, voltando para a questão técnica da organização, esse sistema também vai ajudar muito, porque lembra que eu falei que os acervos, a organização, é um processamento técnico muito específico de cada um? Uhum. Um sistema, você vai organizar de formas distintas, mas você pode integrar isso sistemicamente numa rede. Então, assim, essas informações, elas não precisam ficar estanques. Elas podem, se dentro de uma lógica de sistema, dentro de uma lógica de rede, conversar. E aí a informação fica muito mais fluida, a informação fica mais rica, e é um pouco disso que a memória está tentando fazer agora com a implantação desse sistema e desse site, né, dessa misturinha que uma coisa e outra é tudo a mesma coisa, né? Que logo, logo todo mundo vai ver. Ansiosa. Amanda, o pessoal de casa ficou bem interessado. Eu acho que as construções colaborativas sempre chamam muito a atenção. E o pessoal ficou muito interessado em como que esse material chega pra gente. Como é que como é que se doa para a memória? Aí teve outra pessoa que falou que viu que o nosso site estava em construção e como é que faz para contactar para fazer doações nesse período. E também, outra pessoa perguntou se a gente tem uma política de captação ativa de acervos, para além de doações espontâneas. Tá, Aí eu acho que você pode, antes da gente continuar, você dá essa palhinha só sobre doação para responder as pessoas aqui. Tá, ponto que eu tô adorando, né? Querem doar acervo, gente? Doem acervos. Não, então... a memória, esse processo normalmente acontece, a pessoa entra em contato com a instituição dizendo que tem alguma contribuição para dar para a memória. Como eu falei, com um sistema, essa contribuição vai aumentar. Pode ser, por exemplo, pela oralidade, né? Eu posso deixar um registro de alguma coisa, algum fato, algum acontecimento, mas hoje a gente trabalha mais com essa colaboração em forma de fontes documentais. Então, a pessoa reuniu, trabalhou não sei quantos anos, ou num projeto, alguma coisa específica, e ela quer doar esses acervos para a memória da eletricidade. Basta entrar em contato, a memória vai lá, uma equipe da memória vai lá, avalia, vê como é que estão os estados dos acervos, conversa, depois, entendendo, concordando, né, a gente faz um acordo, a pessoa assina um termo de doação, né, autorizando que a memória traga esse material para dentro da sede dela, trate esse material e disponibilize para o público, e é isso, simples assim, tá? Então, quem quiser doar acervos, quem quiser doar documentações para a memória, basta entrar em contato com a gente, com o nosso time de acervo e pesquisa. Bianca vai adorar ouvir isso. O nosso time de acervo e pesquisa, que é o time mesmo, super unido. Agora é a Raíssa que vai me dizer, né? Porque agora com essa questão da quarentena, né? Desse isolamento, a gente está com algumas mudanças em relação ao contato com o usuário. Mas vocês podem entrar em contato pelo e-mail acervopesquisa, né? @memoriaeletricidade.com.br, tá bom? Entrando nesse site, entre em contato com a gente entra em contato com vocês e faz tudo acontecer. Maravilha. Tinha mais alguma pergunta? Não, pessoal, eu me perdi aqui, tem muito comentário. Se eu esqueci alguma coisa, pode reenviar que eu leio. Tá bom. Amanda, lá na nossa primeira live, a Ana Paula Goulart, ela falou um pouco sobre como a memória está relacionada à construção de narrativas históricas, está relacionada à identidade.
Isso do ponto de vista pessoal, institucional, empresarial e também da sociedade como um todo. Aí, trazendo isso para um contexto em que a gente vê a proliferação de fake news e de desinformação como um todo, inclusive histórica, como fica o papel das instituições ligadas à preservação histórica, que tem esse status de grandes guardiães de informações e, enfim, de grande credibilidade? Tá, em relação a essa questão dessa pós-verdade, estamos na era da pós-verdade, eu acho que o papel da instituição de memória, da instituição custodiadora de acervos históricos, ela não muda, né? Ela continua a mesma. Quem trabalha com acervos históricos e o pesquisador, o usuário de acervos, ele sabe que todo documento, né, ele é uma construção. É uma construção que vem embalada, essa produção vem embalada por todo um contexto social, histórico. Então, assim, um documento, ele não nasce... na arquivologia tem uma discussão em relação a isso, que a gente fala da naturalidade da documentação. A gente fala que, por exemplo, uma instituição, uma pessoa, naturalmente produz documentos. Você tem que produzir você tem que ter uma identidade, você tem que ter uma certidão de nascimento, né? Mas... em alguns casos, sim, mas essa coisa do natural não existe, todo documento é intencional. Então, assim, quem trabalha com acervo sabe que não é porque aquilo está ali num espaço de guarda, num espaço de custódia, numa instituição arquivística, numa instituição de memória, que aquilo é uma verdade, né? Eu acho que, na verdade, a sociedade deveria aprender um pouco com esses pesquisadores e com essas instituições, porque a gente sabe que é uma construção, a gente sabe que não pode ler isso como uma verdade absoluta. Eu acho que é um pouco isso que acontece hoje em dia, né? Então, eu acho que o nosso papel não muda, a gente continua sendo um papel de uma entidade custodiadora, de salvaguarda e de disseminação da informação, né? Agora, a forma como as pessoas vão ler a informação e avaliar a informação que a instituição guarda, aí já é uma outra questão. Ah, interessante. Amanda, a gente está num momento lá na memória que é esse momento de preparação para que todo o nosso acervo seja gerido pelo Shiro, né? Que vai ser esse nosso novo sistema que vai integrar o nosso acervo ao nosso novo site. Quais os tipos de trabalhos e atividades que envolvem esse período, essa fase? Tá, vamos lá, tem vários. A gente está atualmente acho que a principal fase, que é a fase de estruturação da nossa base de dados. Como eu falei, a gente tem um diferencial, um desafio, que é integrar numa base de dados, né, diferentes tipos de acervos, né, que tem processamentos técnicos distintos, funções distintas. A gente vai colocar tudo isso junto no mesmo pacotinho, né? Agora, isso não quer dizer, essa estrutura, ela vai respeitar essas especificidades e integrar essas informações ao mesmo tempo. Então, o nosso trabalho agora, nesse exato momento, está sendo fazer o desenho, junto com a Plano B, dessa estrutura. O Pedro até falou um pouco disso na live anterior. Ele falou que cada trabalho era um desafio, porque cada acervo ele tem suas especificidades, tem suas características, e que a Plano B vai se adaptando e conhecendo e aprendendo um pouco mais com cada um desses projetos, desses trabalhos. E é o caso da memória também. Não só eles estão aprendendo muito com esse novo desenho, com essa estrutura, como a gente também. De qualquer forma, tem outras atividades também que permeiam nisso, né? Que a gente vem já desenvolvendo. Por exemplo, digitalização. Quando a gente fala de difusão de acervos, a gente fala que a gente vai colocar informação dentro de um sistema e disponibilizar para o público, né? A gente tem a informação, mas a gente queria botar tudo, a imagem, que todo mundo pudesse acessar de casa todo o conteúdo, todo o potencial informativo que a memória da eletricidade tem. Então, a gente está no processo agora, atualmente, de digitalização do nosso acervo iconográfico, que é um acervo riquíssimo, belíssimo, sou suspeita para falar, mas ele é lindo demais, com um século de história e que logo, logo vai estar disponível para todo o nosso público aí. Uba! E a gente vai contar a história por trás dessas imagens, como é que vai ser, como é que está planejado esse site? Eu sei da parte de comunicação, eu queria que você falasse um pouco do como que esses conteúdos ligados ao acervo, né, diretamente, estão sendo construídos.
Sim, a nossa ideia é fazer esse trabalho, né? O que tem a história por trás do documento, né? Como a gente, cada documento ele tem uma história por trás e a gente pretende evidenciar isso. O nosso site ele, vai ter, na parte de acervos especificamente, uma seção que é muito bacana, que a gente vai colocar alguns destaques dos nossos acervos e também uma parte que a gente vai o que a gente chama de por dentro, né? Eu não sei se eu posso já falar os nomes, mas enfim, eu estou falando, estou dando esse spoiler. Mas Pode falar, gente, dá um gostinho para as pessoas no lançamento do nosso site quererem entrar lá e ver se está tudo lá que você prometeu. então tá bom. Ih, meu Deus, aí vão cobrar. Mas então, vai ter uma parte também, além dos destaques, que é isso que eu falei, que é um pouquinho apresentar um pouco algumas documentações, a história por trás dessas documentações. A gente também vai falar sobre o trabalho desenvolvido pela área. Né? Como eu falei, não é um trabalho fácil, é um trabalho técnico super exaustivo. Maravilhoso, sou suspeita para falar. Mas ele é muito exaustivo, ele é muito. Ele não é rápido, ele é uma coisa devagar, ele é uma coisa com que você precisa entrar dentro, sabe? Precisa ter uma imersão nesses acervos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Como funciona, por exemplo, uma aquisição de acervos, né? Como é o processo de aquisição, políticas de aquisição, como é o processo de higienização, como a gente faz restauro, por exemplo, como é uma digitalização, como preservar informações em ambiente digital, falar sobre documentos digitais, como preservar isso. Enfim, tudo isso vai estar exposto também no nosso site em pequenas pílulas, né? Um pouquinho de cada vez para falar um pouco sobre o nosso trabalho. E é muita coisa que dá para colocar ali. O Oi Alex Souza fez uma pergunta legal aqui. Como é o processo de migração do físico para o digital? Você falou um pouquinho da digitalização, né, desses acervos, desse processo de arranjo, eu não sei se é um pouco isso, de arranjo para colocar isso, uma visualização interessante digital. Tem mais coisa por trás? Tem. O processo de migração depende muito do suporte, né? A gente está falando do físico para o digital. Então, cada suporte, cada gênero e cada suporte vai ter um tipo de migração específica. Quando a gente está falando de textuais, por exemplo, a gente está falando de uma digitalização, onde você tem umas regras, né? Você tem que ter no mínimo 300 dpi, enfim, tem ver qual é a escala de cor. Então, assim, são coisas que você faz para o textual, não é a mesma para fazer num filmográfico, por exemplo. A gente tem um processo de conversão da mídia, né? Então, o processo de digitalização de acervos tridimensionais, de objetos tridimensionais, também é um outro processo de migração. Mas esses processos, eles estão muito bem descritos, né? A gente tem diretrizes que nos direcionam para esse trabalho, e isso você consegue encontrar em vários sites, em várias instituições de memória, em várias instituições arquivísticas. Inclusive, isso também vai estar no nosso site, né? Como eu falei, a gente pretende dar o passo a passo de todos esses processos para os usuários logo, logo. Tem mais uma pergunta. Qual é a importância de uma boa indexação? Gente, a indexação é fundamental. Vou dar um exemplo. Agora a gente está num processo que eu acho super bacana. Vai começar a equipe, a gente está fazendo um GT para... Eu adoro GTs. Alguém vai falar isso, ela adora GTs. Um GT para começar a construir um vocabulário controlado da memória da eletricidade, do setor de energia. Mas o processo de indexação ele é muito importante, porque eu vou dar um exemplo. Você vai procurar... Ele facilita, na verdade, o pesquisador, né? O acesso à documentação. Vou dar um exemplo. Você pode falar sobre o mesmo evento de diferentes formas, né? Eu posso falar, por exemplo, sobre o golpe de 64, eu posso usar a palavra revolução de 64, né? Então, assim, na verdade, quando você indexa, quando você faz esses caminhos dizendo como a instituição usa aquele termo, então você facilita a vida do pesquisador. Independente da forma como ele vai colocar, o sistema direciona ele para o que ele de fato quer, entendeu? Porque aquilo tudo está correlacionado. Acho que eu consegui explicar.
Assim, na parte de comunicação, isso se relaciona muito com técnica de SEO, que tem um pouco desse tagueamento, que é uma indexação aí bem pequenininha. É isso, é isso. Mas isso é extremamente importante e importante, assim, em tudo, né? Quando a gente está falando de catalogação, quando a gente está falando de organização de acervos arquivísticos, a indexação é um dos processos, que eu falo assim, mais importantes para que você dê acesso à documentação ao usuário, né? É um dos processos mais importantes para o acesso e difusão daquele material. Amanda, a gente tem muitas perguntas. Eu estou adorando aqui, eu estou tentando fazer uma seleção que tenha alguma coerência, só para não ficar muito Pega as aleatório para você, fáceis. mas a gente vai Pega responder as tudo. fáceis. O Fábio Oliveira perguntou assim: é possível fazer um acervo de mídia ou áudio, discurso em rádios, fitas de cassete? Como funciona esse processo? Eu acho que é legal você falar um pouco do nosso acervo sonoro. Sim, é possível. É possível fazer um conjunto documental de todas as formas, juntando diferentes gêneros, diferentes suportes, com fita. O que eu acho é quando a gente fala de fita cassete, dependendo do suporte da mídia que a gente está falando, a gente tem que lembrar que existe uma obsolescência, né? Então é importante em algum, por exemplo, o CD, hoje em dia, se você tem alguma coisa no CD, corre para transformar isso, migrar essa informação para um outro suporte, porque senão a chance de você perder essa informação é muito grande. Mas você pode construir, na verdade, eu falei no início da live que eu adoro arquivos pessoais, é exatamente por isso, né? O brilhantismo do arquivo pessoal é que ele é exatamente um tipo de conjunto documental para cada ser humano que faz, né? Para cada um. Todo mundo tem o seu arquivo pessoal. Então, assim, é possível você juntar ele de diversas formas. Hoje a gente tem uma realidade que é a construção de seus arquivos de formato digital, né? Hoje as pessoas não guardam muitas coisas na estante, muitos documentos, a gente rasga muita coisa, muitas coisas nascem em ambiente digital. Então, acho que uma coisa que a área tem hoje, que ela está começando a avançar, a discutir e pensar um pouco mais, é sobre a organização de documentos e de acervos que nascem em ambiente digital. Todo mundo tem um laptop com uma série de pastas, com uma série de documentos. E, digo mais, existe uma forma de você organizar isso de forma mais clara, mais precisa. A memória está fazendo isso, a memória ela está montando, logo, logo também vai sair, tem um monte de coisa para o futuro, né? Logo, logo vai sair uma cartilha de diretrizes para a organização dos seus arquivos natos digitais, né? Para a organização do que está dentro do seu laptop, que eu acho muito importante. Mas respondendo a pergunta do Fábio, é possível você criar conjuntos documentais, é possível você criar o seu acervo, o seu arquivo, de todas as formas possíveis. Só que, dependendo do suporte que você tem, você precisa ter algumas medidas específicas de preservação para a perenidade daquele material, entendeu? É isso. Entendi. Aproveitando que a gente está falando rapidamente de acervo de material sonoro, né? A Leila falou um pouco de história oral aqui. Eu não sei de história oral. São mais de 300 entrevistas que a gente reúne no nosso acervo sonoro. Conta um pouquinho das etapas de construção desse nosso acervo de história oral, do programa de história oral. Tá. O programa de história oral é um programa que eu acho muito especial, porque ele foi um programa que nasceu com a instituição, né? A Memória da Eletricidade, ele nasce com o MEPROEL, que é o nosso primeiro projeto de história oral. E o projeto, a história oral tem uma metodologia, uma forma de ação, ela é muito específica, né? Você pode fazer ela, acho que a Ana falou um pouquinho sobre isso na última live. Você pode montar esse projeto a partir de histórias de vida ou de projetos específicos. A memória tem os dois, né? Ela tem... Posso correr o risco de errar, mas eu acho que não. São mais de 300 depoimentos, 265 depoentes, né? Divididos em uns 10 projetos, se eu não me engano, que vão projetos de meio ambiente, sobre Eletrobras, sobre a instituição da Eletrobras 50 anos, sobre o CEPEL, que é um centro de pesquisa de energia elétrica.
Enfim, nós temos diversos projetos e algumas desses depoimentos acabaram virando histórias de vida. E nós temos alguns livros que falam um pouquinho desses depoimentos e dessas histórias de vida, como por exemplo, e alguns até, indo além, que estão disponíveis agora em versão e-book, né? Nós estamos lançando. A gente está relançando a coleção Personalidades do Setor Elétrico. Inclusive, Amanda, depois dessa nossa live, a gente vai soltar a segundo volume da coleção, que é o Marcondes Ferraz. Aí, diretamente, para quem está assistindo essa live, a informação em primeira mão, a gente vai soltar. A gente já soltou o do Lucas Lopes, que é o engenheiro da fase do período JK. E aí agora vem o do Marcondes Ferraz, espero que vocês gostem. São livros que estavam com tiragem física, né, esgotada. E assim, tem maior procura lá, dentre os mais de 100 publicações que a gente produziu na memória, esses são os que têm maior procura. E a gente resolveu lançar em formato e-book, que é um formato democrático, todo mundo consegue ler pelo computador, pelo e-reader. É isso, gente. Amanda, fala um pouquinho deles também. É isso, a gente separou 4 grandes personalidades que vamos lançar agora, né? Foi o Lucas Lopes, agora o Otávio Marcondes Ferraz. Posso falar os outros 2 que vão vir por aí? Pode, aí já promete. Prometi, hein, gente? A gente vai lançar também o Mauro Tibau, que também é incrível o depoimento, e lançar também o John Cotrim, né, que fala muito sobre Itaipu, né, sobre a construção de Itaipu. O Otávio Marcondes Ferraz e o Cotrim, em algum momento, eles dialogam, né, porque teve a questão das 7 quedas de Itaipu. Eu não vou ficar entrando nisso, não, senão a gente vai ficar contando história aqui, não é o caso. Mas o mais importante é que esses e-books, a distribuição deles é gratuita, então se você tem interesse em conhecer um pouquinho da época que essas pessoas atuaram, foram grandes dirigentes do setor elétrico, e um pouquinho do setor elétrico nesse recorte temporal. E assim, um spoiler é que muitas das análises que eles fazem naquele período, elas podem ser aplicadas atualmente, então é bem interessante. Não, tá muito bacana, confiram, é muito bom. Mas falando sobre o acervo, né? Então é isso, a gente tem 265 depoentes. Vamos disponibilizar, na verdade, todas as entrevistas no nosso site, no nosso sistema, a parte transcrita e o áudio também dessas entrevistas. Então, logo, logo, também os pesquisadores, os usuários vão poder acessar cada um desses mais de 300 depoimentos que nós temos lá na Memória da Eletricidade. Amanda, você falou dessa cartilha, as pessoas ficaram aqui animadas com a possibilidade de cursos EAD. A gente está pensando nisso para o nosso site? Estamos! Vai ter muita coisa em relação a isso, a gente está vendo, sim, a gente vai ter cursos. A gente está montando, falando sobre acervos específicos, porque vai muito além essa questão do EAD na memória da eletricidade, mas falando sobre acervos, a gente está montando um programa de capacitação em acervos, né, falando um pouquinho sobre aquilo que eu falei. Vai ter aquelas pílulas lá, mas também a gente está montando módulos, um programa que daqui a pouco vai estar disponível também no nosso site para todo mundo, tá? Oba, ansiosa. Amanda, agora um tema tenso. Ai, meu Deus, não quero. Quando a gente pensa na preservação de acervos históricos, infelizmente, ainda é muito vívida a lembrança da tragédia no Museu Nacional. E aí, como é que a gente evita que eventos assim se repitam nas nossas instituições? E o que a gente tem feito na memória para evitar que um acervo secular, que nem você falou, possa ter não seja atingido por esses riscos? Tá, vamos lá. Realmente a tragédia é algo que vai ficar sempre vivo, né, na nossa memória. Isso não apaga nunca. O que eu posso falar para vocês em relação a isso é gerenciamento de riscos. Né? Não é fácil fazer, implica uma série de coisas, precisa de tempo, precisa de investimento, é um trabalho árduo,
mas só com gerenciamento de riscos a gente consegue planejar, organizar e controlar possíveis danos não só à instituição, como o acervo que a instituição custodia, né? E o gerenciamento de riscos, na verdade, ele implica em 4 atividades, né? Que é o diagnóstico, você precisa diagnosticar todos os riscos possíveis, né, de danos ao material, todos os riscos que a instituição corre. A gente tem 10 agentes, não vou lembrar aqui agora os 10, mas nós temos mais ou menos uns 10 agentes de risco. Você tem que analisar desde o entorno, desde o espaço onde a instituição se insere, até a forma como o documento está organizado, né? Que tipo de invólucro, que tipo de papel. Então, assim, é um processo muito extenso, mas é um instrumento que é extremamente importante, não só para a segurança dos acervos, mas para subsidiar também uma tomada de decisões, né? Porque na hora que acontece a coisa, esse tipo de análise, esse tipo de trabalho pode ser o diferencial para evitar tragédias como a do acervo, como do Museu Nacional. Uma outra questão também que as pessoas falam muito é no processo de digitalização, que é uma realidade também. Não é a mesma coisa. Falo, gente, o acervo físico e o digital são coisas completamente diferentes. Quando a gente está digitalizando, a gente está preservando a informação, mas a gente não pode descartar o físico de forma alguma, né? Então, assim, gerenciamento de riscos é o primeiro passo, sim. A gente fala também de digitalização porque, de alguma forma, né, pensando no pior dos cenários, a gente pode recuperar essa informação. Então, a gente fala de digitalização de acervos, mas também não é barato, é também um processo longo, porque você não pode simplesmente jogar o documento ali e digitalizar de qualquer jeito, ele precisa ter uma qualidade nessa digitalização, né? Então, assim, é uma coisa que as áreas de acervo, né? As instituições de memória, instituições de pesquisa de documentação, de guarda de documentação, elas precisam sentar e analisar, né, como fazer isso, qual o melhor caminho, qual o caminho que dá agora. Na memória da eletricidade, por exemplo, a gente vem fazendo um trabalho de diagnóstico já há algum tempo e aplicando algumas medidas pontuais que a gente sabe que dá para fazer agora e vamos fazer. Como, por exemplo, a gente está fazendo reacondicionamento do nosso acervo textual, né, do nosso acervo documental. Então, assim, é possível, né, e dá para evitar. Mas, enfim, a gente quando fala também disso, a gente está falando de verba, a gente está falando... Eu não vou nem entrar nesse caso aqui, né? É muito fácil falar, a gente botar, aplicar é um pouco mais complicado. São coisas que demoram muito tempo, né? Assim, todo trabalho com acervo é uma coisa que tem um planejamento muito sério e uma execução muito minuciosa. Perfeito. Pelos poucos anos que eu trabalho próximo a essa área, tenho percebido muito isso. Amanda, umas previsões otimistas estão prevendo em até 2 meses de quarentena. Otimistas, né? E nesse tempo a gente não vai parar, nem a gente, nem os pesquisadores, historiadores que trabalham com pesquisa histórica, nem ninguém. A gente está trabalhando de casa, trabalhando sob condições de alguma preservação da saúde. E como é que a gente cuida não só da nossa equipe que trabalha com acervos, né, que cuida do nosso acervo, mas também dos usuários de pesquisa? Como é que a gente faz esse atendimento e não deixa, não para nesse período? A equipe da memória, ela está trabalhando desde a semana passada em home office, né? Isso, quando a gente fechou que ia ser isso mesmo, uma grande preocupação para mim foi o fato de que parte do nosso trabalho envolve o trato direto com essa documentação, né? Mas também envolve outras atividades que são extremamente importantes, que é a pesquisa histórica, que é a produção de conteúdos, é a construção de instrumentos normativos, instrumentos norteadores do nosso trabalho. Então, o que a equipe, eu posso falar pela minha equipe, pela Memória da Eletricidade, vem fazendo agora, né? A gente sentou e está trabalhando nesse processo, né? Auxiliando em projetos específicos na pesquisa, fazendo levantamento de fontes, conteúdos, tudo que a gente também estaria fazendo lá na Memória, presencialmente, e deixando a parte do tratamento do material, dos acervos em si, um pouquinho de lado, mas se preparando, se subsidiando em relação à instrumentalização, instrumentos para quando a gente pegar nesse trabalho, pegar com tudo, né? Então, assim,
Por enquanto, a gente está parando. Eu não sei como vai ser daqui a 2 meses, mas trabalho é o que não falta. A gente vem trabalhando pra caramba. Eu tô chocada com o home office, gente. Eu trabalho muito. A equipe está trabalhando demais. Aliás, deixa eu mandar um beijo. Deve todo mundo assistindo, não sei, espero. Depois a gente cobra, tem que estar assistindo Tem que estar sim. assistindo, gente. Mas é uma equipe maravilhosa. Não, eu tenho que, assim, uma equipe que está muito disciplinada, com muita garra e muita vontade de fazer acontecer nesses 2 meses mesmo. Então, assim, dá para fazer. E é isso, gente. Agora todo cuidado que a gente puder fazer, mas é um período muito complicado mesmo, né? Amanda, tem uma pergunta aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Oh, meu Deus, vai. O trabalho de vocês traz esperança em momentos obscurantistas. Ouvir 2 mulheres à frente desses projetos nos inspira a novos caminhos. Por isso, existe... Aí é uma pergunta, né? Por isso existe iniciativa para pensar memória e gênero? Ah, existe muito. A pergunta é do Fábio. Ah, eu sabia, eu conheço Fábio. Sabia que a pergunta era do Fábio. Não, tem sim, iniciativas em relação à memória e gênero. Na verdade, falando da memória da Lufsad mais uma vez, a gente está com uma linha de pesquisa exatamente para falar sobre mulheres na engenharia, sobre mulheres dentro do setor, né, de energia elétrica, e eu acho isso extremamente importante, né? A memória, como a gente falou com a Ana Paula, né? A Ana Paula falou, a memória, essa construção da memória, essa construção da história está totalmente ligada à construção de identidade, né? Então a gente não pode deixar essa discussão de gênero de lado. Né, nesse Dia das Mulheres, a gente recebeu algumas encomendas, porque o setor elétrico ainda é um setor majoritariamente masculino e que desperta essa curiosidade, como é que foi essa evolução, né, ao longo do tempo. Por isso é muito legal ter essa faceta aí de pesquisa de história oral. É bem interessante, eu acho que vai fazer bastante sucesso e inspirar as novas gerações. Vai, com Meu certeza. sonho. Nossa. Amanda, tem algumas perguntas aqui, mas eu já me perdi. Eu acho que... Ah, não, tem uma que eu lembro, foi lá no começo, mas eu deixei para o final. Uma curiosidade curiosidade histórica que você se deparou lidando com acervo. Teve alguma? Tem várias coisas engraçadas lidando com acervos, né, gente? Tem coisas engraçadas, tem curiosidades. Falando sobre energia, sobre energia elétrica, por exemplo, tem um capítulo da história do setor que a gente vai abordar agora também com o site, a gente vai falar um pouquinho, que é sobre 7 quedas. Eu fiquei extremamente fascinada com as histórias que eu li, que eu ouvi sobre uma cachoeira, né? Sobre a cachoeira, uma das maiores cachoeiras do mundo, que não existe mais por causa da construção da usina de Itaipu. Isso tem coisas brilhantes ali, que é muito legal. Agora, a gente sempre lidou com coisas muito engraçadas. Por exemplo, as pessoas quando doam a documentação, né, quando o acervo é doado, às vezes vem tudo mesmo, vem a história da pessoa. Então, por exemplo, teve uma época que a gente recebeu não foi na memória, tá, gente? A gente recebeu um grupo de folhas que eram xerox, mas assim, era uma tesoura com uma cola, com uma régua, depois era uma mão e uma tesoura, e depois eram vários, mas muita coisa assim. E aí, na hora, eu lembro que eu estava começando a organizar no processo, nesse trabalho de organização de acervos, e houve uma discussão tremenda sobre, vamos jogar isso fora, isso não é relevante, o que a gente faz com essa documentação, e não é possível. Depois de muita pesquisa, a gente foi descobrir porque isso é uma arte. Entendeu? Então, isso falava sobre um aspecto, uma característica daquele ser humano, né? Eu não vou lembrar o nome dele agora para poder falar. Mas é um tipo de arte que, sem um entendimento, sem uma pesquisa por trás, a gente ia pegar, jogar fora. Nunca façam isso, gente. Existe sempre um motivo para aquilo estar ali. É só a gente correr atrás de descobrir isso, entender essas lacunas, entender por que aquilo foi acumulado. É o que eu falo, é o contexto de produção e também o contexto de acumulação. O que faz um ser humano ou uma instituição? A instituição a gente tem mais regras, né? Mas o que faz um ser humano guardar, preservar alguns documentos e dizer que outros não são importantes para a construção do seu legado. Então é isso que é bacana também nos arquivos pessoais.
Amanda, a gente tá chegando ao final, a gente tá quase 1 hora ao vivo e o papo tá maravilhoso, eu ficaria aqui eternamente, mas chegando ao final, eu queria que você desse algumas dicas pra gente de filme, livro, palestra, curso, para quem gostou do tema que a gente está discutindo aqui, se quiser se aprofundar, conhecer mais algumas referências do que você falou. Tá, vamos lá. É, Vou sistematizar. Livros, eu tenho alguns livros que eu gosto muito, que, por exemplo, tem o Pensar em Arquivos, que é uma antologia que foi construída pela Luciana Raimann e pela Letícia Nedley, se eu não me engano. Eu gosto muito desses textos. São textos bem atuais que falam dessa desconstrução de alguns conceitos. É muito bacana. Talvez quem é da área de arquivologia vai gostar bastante. Filme, agora não me veio muito à mente nenhum, mas eu lembro de um filme que eu fui massivamente exposta na época da minha graduação e que é verdade, que é O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, que fala sobre a importância da guarda de documentos, a relevância da guarda da informação, né, o quanto isso é precioso, o quanto isso é estratégico, né? Eu acho que faz a gente levantar uma série de questões esse filme. Eu não sei se é um nome ou em nome, enfim, mas esse livro. E um livro que também eu acho que é muito bacana é o Memórias Digitais, que foi um dos últimos que eu li agora, que fala exatamente desse período, desse momento em que a gente vive, onde a gente está construindo, registrando a nossa informação, a nossa história em ambientes digitais. E como preservar essa documentação, né? É muito fácil eu ter o papel e guardar ele durante milhares de anos, né? Agora, como eu vou guardar aquela pastinha, a produção infinita de documentação, então, assim, que dificulta o processo de avaliação e de seleção. Então, o Memórias Digitais, ele dá um pequeno gostinho também sobre esse universo, tá? E é isso, tô lembrando desse aqui, se eu lembrar demais, eu falo. E você já? Pode no nosso Instagram. Pessoal, quem chegou na metade da live, ela vai estar disponível nas próximas 24 horas e depois a gente vai colocar ela no IGTV. Como vocês têm acompanhado a nossa rotina de lives, a gente tem mudado muito a forma de pensar o passado. A gente pensa hoje a memória como uma ferramenta para a inovação. E o nosso novo site, todo interativo e todo contextualizado com o acervo, em breve vai estar disponível para vocês. Eu espero vocês lá. Na próxima terça-feira eu vou conversar com a Leila Guimarães sobre criatividade e produção de conteúdo. Eu espero muito vocês e também acompanhe a gente nas outras redes sociais, além do Instagram, que é o Facebook e o LinkedIn. A gente tem muito conteúdo para vocês. Beijo, pessoal. Beijo, Amanda. Muito obrigada. Beijo. Eu que agradeço. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.